Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, afeta milhões de pessoas, mas que ainda é super cercado de mitos: a depressão. A ideia aqui é bem simples, mas fundamental. Entender a diferença entre a tristeza, que todo mundo sente, e uma condição de saúde bem mais complexa que precisa de muita atenção e compreensão. Bom, a primeira coisa que a gente precisa deixar bem clara é essa diferença. Pensa assim, a tristeza é tipo uma chuva de verão, sabe? Geralmente tem um motivo, um evento específico e depois passa. Já a depressão, bom, a depressão é mais como uma nébula densa que chega sem avisar, fica por ali e não deixa a gente ver o sol, sabe? Ela tira a cor de tudo e a capacidade de sentir alegria simplesmente some. E olha, isso é importantíssimo. Depressão é uma doença, uma condição médica real que precisa ser levada a sério. Não tem nada a ver com fraqueza, com falta de força de vontade, nada disso. É uma doença. E entender isso de verdade é o primeiro passo, talvez o mais gigante de todos, para a gente começar a quebrar o preconceito e fazer com que quem precisa encontre ajuda. Tá, mas então, como é que a gente identifica os sinais dessa condição? Bom, os sintomas são muitos e eles atingem a pessoa por inteiro. Mexem com o corpo, com a mente, com as emoções. É um quadro bem completo. E aqui tem um ponto-chave: o tempo. A gente não está falando de um dia ruim, nem de uma semana mais para baixo, não. Para se pensar em um diagnóstico de depressão, esses sintomas precisam estar ali, presentes quase todo santo dia, por pelo menos 2 semanas. E não só presentes, mas atrapalhando a vida, a rotina, o trabalho, tudo. Olhando para as emoções, a coisa vai muito além de uma tristeza comum. É um sentimento que não passa, sabe? Um vazio por dentro. E o mais marcante é a perda total de interesse ou prazer nas coisas. Aquilo que a pessoa amava fazer, de repente não tem mais graça nenhuma. Esse sintoma tem até nome, é anedonia. E junto com isso, muitas vezes vem uma culpa pesada, uma sensação de que não se vale nada. E o corpo? O corpo sente, e como sente. A depressão pode aparecer como um cansaço extremo, naqueles que não importa o quanto se durma, não passa. O sono, aliás, fica todo bagunçado. Ou a pessoa dorme demais ou não consegue dormir. O apetite também muda, para mais ou para menos. E às vezes surgem dores pelo corpo, dores reais, mas que os exames não explicam. É o corpo gritando o que a mente está sentindo. Na parte dos pensamentos, é como se a mente ficasse nublada. Fica difícil se concentrar, tomar uma decisão simples, ler um livro. O cérebro parece que entra num loop de pensamentos negativos, com uma visão super pessimista sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro. E em casos mais graves, essa negatividade toda pode levar a pensamentos sobre morte ou até suicídio, o que é um sinal de alerta máximo. E claro, tudo isso que acontece por dentro acaba aparecendo do lado de fora, no comportamento. A pessoa começa a se afastar dos amigos, da família, a se isolar, perde a iniciativa para fazer qualquer coisa, até as tarefas mais simples do dia a dia viram um esforço gigantesco. É como se a bateria social e a energia para viver simplesmente acabasse. Mas afinal, o que causa tudo isso? Por que isso acontece? Bom, agora a gente vai dar uma olhada mais a fundo, lá dentro do cérebro, para entender um pouco da biologia por trás da depressão e como as coisas da vida também influenciam. O ponto de partida é este: a depressão tem uma base biológica. Não é coisa da cabeça no sentido de ser inventado, sabe? É literalmente uma questão do funcionamento do cérebro, o nosso centro de comando. E uma parte super importante dessa biologia são os neurotransmissores. Pensa neles como mensageiros químicos do cérebro. Quando substâncias como a serotonina, que cuida do nosso humor, a dopamina, que dá motivação, e a noradrenalina, ligada ao prazer, quando elas estão desreguladas, a comunicação no cérebro fica toda comprometida. E aí, a nossa forma de ver e sentir o mundo muda completamente. Mas olha, essa desregulação raramente tem um motivo só. Na maioria das vezes, é uma combinação de fatores, quase como uma tempestade perfeita. Pode ter uma predisposição genética, que é como deixar o terreno preparado, e aí vem os gatilhos da vida. Um estresse muito grande e contínuo, um trauma, a dor do luto ou até um isolamento social muito forte. Ok, com um quadro tão complexo, é normal pensar: nossa, mas tem saída para isso? E a resposta, a melhor notícia de todas, é que sim, tem. E é nisso que a gente vai focar agora, na parte mais importante: o caminho da recuperação e a força do apoio. E essa é a pergunta que fica martelando na cabeça de quem está passando por isso e de quem ama essa pessoa. É possível se recuperar? Será que existe mesmo uma luz no fim do túnel?
A resposta é um enorme e esperançoso sim. Por mais que no meio da escuridão pareça que não, a depressão tem tratamento. A recuperação não é só uma possibilidade, não. É uma realidade para muita, muita gente. E como funciona esse processo? Geralmente, a recuperação é um conjunto de estratégias. A psicoterapia, por exemplo, ajuda a entender e a mudar os padrões de pensamento. Os medicamentos, quando indicados por um médico, claro, ajudam a reequilibrar a química do cérebro. E somado a isso, mudanças no estilo de vida e, fundamentalmente, o apoio de amigos, da família, da comunidade, tudo isso forma uma base sólida para a melhora. Agora, a gente precisa falar de uma coisa muito séria. O que não ajuda. Sabe aquelas frases que todo mundo já ouviu, tipo, é só se esforçar, ou pensa positivo? Pois é, elas podem parecer inofensivas, e muitas vezes a intenção é boa, mas o efeito pode ser o contrário. O problema é que essas frases não reconhecem que a depressão é uma doença. É a mesma coisa que falar para alguém com a perna quebrada, ué, levanta e corre. Não funciona, né? Só serve para a pessoa se sentir ainda mais culpada, mais frustrada, porque não é uma questão de querer. A força de vontade sozinha não cura uma condição médica. E a gente termina com a mensagem mais importante de todas. Depressão é uma doença real. As feridas não aparecem, elas são invisíveis, mas a dor é imensa, é profunda. O caminho para a melhora não é feito de conselhos fáceis. Ele é construído com compreensão, com escuta de verdade e com cuidado profissional. Entender é o primeiro grande passo para poder ajudar. E essa compreensão, essa empatia, isso sim pode mudar tudo.